Olá, seja bem-vindo a mais um Planeta Pet. Hoje o nosso programa vai viajar literalmente pelo Jardim Zoológico. Vamos descobrir várias curiosidades, tudo sobre as espécies. Fomos acompanhados inclusive pelo Dr. Diogo, um biólogo que esteve ali exclusivo com o nosso Planeta Pet. Já agora começando, vamos mesmo para a zona dos primatas, que fica mesmo à entrada do jardim. Vamos a isso? Começa agora mais um Planeta Pet. Diogo, muito obrigada por nos receber. Você que é biólogo. Vamos falar um bocadinho então dessa espécie tão fantástica que é o Saimiri da Bolívia. Exatamente, é o Saimiri da Bolívia, que é sempre a primeira espécie que os nossos visitantes observam quando chegam aqui ao Jardim Zoológico, a passar aqui o dia. São primatas, são pequenos primatas que são muito ágeis, como nós já podemos ver aqui nas imagens. Eles andam sempre a trepar estas cordas e estes troncos. Também é muito comum vê-los a marcar território, são muito territoriais e gostam de defender o seu território. Normalmente fazem essas marcações com urina. Para além disso, vivem em grupos relativamente grandes e daí nós temos alguns animais aqui na nossa instalação. Já que eles são muito ágeis e gostam de trepar às árvores daqui, para eles estarem bem em termos de bem-estar animal, nós colocamos sempre estes troncos, estas cordas, para poderem fazer este exercício tal e qual como fazem quando estão no seu habitat. Fazem um enriquecimento ambiental justamente para que os próprios animais não estranhem o facto de às vezes não estarem na própria Exatamente, ou seja, habitação. Eles aqui não estão no habitat, não é? Exato. Estão numa instalação que é pensada pela nossa equipa de arquitetos, de biólogos, claro. E todas as nossas espécies têm esta condição, ou seja, todas as instalações são pensadas para aquele animal, para aquela espécie em questão. Aqui neste caso, o que eles necessitam é de uma instalação em altura, que são espécies arbóreas, que sobem às árvores e então estão aqui nesta zona, aqui como podem ver, eles sobem estes troncos e estas árvores, porque é isso também que eles fazem no seu habitat. Parece o melhor técnico de rapel que eu já tinha visto na minha vida. São mesmo muito ágeis e conseguem fazer tanto aqui trepar às árvores como descer. E aqui nós temos as cordas também para descerem tal e qual como fazem no habitat. E eles ficam mesmo deste tamanhinho ou acabam por crescer um bocadinho mais? Não, isto é mesmo o tamanho deles em adulto, até a sua cauda é maior do que o corpo. Ou seja, é uma característica deles. Mas tem algum significado do porquê da cauda ser assim? É porque também os torna mais ágeis e facilita no equilíbrio quando estão aqui a andar nestas cordas ou nos troncos das árvores. Ok. Em termos de reprodução, como é que eles... Qual que é o período gestacional? Eles se reproduzem facilmente, rapidamente? Como é que Sim, aqui funciona? no Jardim Zoológico isso é sempre um indicador de bem-estar de uma espécie quando ela se reproduz. Não é? Ou seja, então aqui nós temos tido crias todos os anos e é possível as pessoas observarem essas crias. Aqui a reprodução pode ser em qualquer altura do ano. E normalmente um animal deste, ou seja, no caso da fêmea, ela dá quantos filhotes? Normalmente só dá um. Só ela só um tem filhote. uma cria e depois ela toma conta dessa cria durante alguns meses, alguns anos e depois ela torna-se independente. São animais tidos neste momento como animais em extinção ou não? Neste momento ainda não. Ou seja, é risco de não é extinção das ou não? espécies mais ameaçadas que nós temos aqui no Jardim Zoológico, o que é importante. E nós também temos espécies que não estão tão ameaçadas porque precisamos de saber muito sobre elas, de aprender sobre Claro. elas, para caso um dia estas espécies estejam ameaçadas, nós sabemos como tratar estas espécies, como reproduzir estas espécies e depois talvez reintroduzir estas espécies no habitat. Em termos de alimentação, o que é que eles comem? Porque todo mundo acha, ele parece, não vou dizer aqui que é um macaco, senão ele vai brigar comigo, não é? Embora, sim, é um primata, exato, é um exatamente. primata, embora muitas pessoas ainda considerem Exatamente. como um macaco, mas o que é que ele come? Tal Todo e mundo qual acha que come como- banana. Também come banana, tal e qual como nós, eles são omnívoros, ou seja, comem um pouco de tudo. A sua alimentação é muito diversificada. Ou seja, tanto podem comer vegetais como insetos, ou seja, é um pouco o que nós damos, é o que eles comem. Aqui, a comida é toda feita e toda gerida pelo nosso serviço de nutrição, que tem uma engenheira que trata de toda a alimentação
de todos os nossos animais. Você estava a dizer aqui no início que este é um espaço muito interessante porque logo que as pessoas chegam no Jardim Zoológico já são logo recepcionadas por estes animais. Exatamente. E é uma área toda especial. Por quê? Ou seja, nós estamos aqui em Sete Rios e é logo a entrada do Jardim Zoológico por estes torreões principais e depois tem uma zona de acesso livre onde as pessoas não pagam para entrar e nós temos logo uma biodiversidade enorme de espécies que as pessoas podem ver e aqui neste caso sem pagar, de acesso livre. E depois temos toda a nossa área de restauração, temos o nosso coreto com muitas atividades sempre. Que inclusive a gente pode mostrar. Exatamente, não é ou seja, nós temos várias aqui atividades, especialmente ao fim de semana, de várias empresas até que são nossos patrocinadores, que são nossos parceiros e que aproveitam para fazer algumas atividades e ativações de marca e nós damos sempre estas atividades às pessoas. Para além disso, há sempre uma área de restauração que as pessoas podem vir usufruir, ou até só para dar um passeio ao fim de semana. Ok. É uma área também muito agradável aqui no meu ponto de vista. Esta é uma área que não paga-se para entrar, tem o acesso livre, Exatamente. ainda conseguem ver alguns dos animais, algumas espécies. E para além deste primata, quais as outras espécies que as pessoas podem ver? Ou seja, nós temos várias aves aqui nesta zona, desde papagaios, desde periquitos, ou seja, é uma variedade enorme. Temos também um crocodilo aqui nesta zona. Que eu espero que ele não esteja solto. Não, ele está com outros crocodilos. Estamos só a começar aqui o Jardim Zoológico. Está na sua instalação, exatamente, não há que ter medo. Está a brincar. Ele até é muito calmo, ou seja, é uma espécie que é muito tranquila e está na sua instalação, que é um réptil, ou seja, não tem assim muita atividade. Claro. E depois também temos, é uma característica muito curiosa, que é, nós temos aqui muitas aves que não são propriamente do Jardim Zoológico, mas que fazem migrações entre países e que acabam por vir fazer os seus ninhos ao Jardim Zoológico. Aqui no Jardim. E ficam cá durante um período e depois fazem novamente uma migração para o seu país de origem. Até porque é muito interessante a gente tirar um bocado a imagem que as pessoas ultimamente têm estado muito preocupadas com os animais no zoo. O que as pessoas às vezes não sabem é que muitos desses animais não só são criados em cativeiro, como se diz, por conta até de um risco de extinção da própria espécie, Exatamente. mas principalmente também aqueles que aqui são criados ou até então recebem todo um conforto por algum problema que eles já tenham tido, Exatamente. a recuperação. Eles acabam por... Mas tem todo um ambiente enriquecido, como se realmente fosse o habitat natural deles, não é isso, Diogo? Aqui o nosso objetivo é sempre comportamentos dos animais. Ou seja, aqui neste caso nós temos uma diversidade enorme de espécies de todos os continentes e o que nós queremos mesmo nem é propriamente recriar o habitat do animal. O que nós queremos é que o animal tenha condições para ter os seus comportamentos selvagens. Nós nunca podemos esquecer que, apesar de, como estava a dizer e bem, são animais que estão sob o cuidado humano, mas são animais que são selvagens. Então, para serem selvagens, eles têm que ter comportamentos selvagens. Para isso só é possível se houver um trabalho enorme de todos os tratadores, de todos os biólogos, de todas as pessoas que aqui trabalham, para dar todas essas condições para os animais estarem em bem-estar e caso seja necessário reintroduzi-los, por exemplo, no seu habitat, também ser possível. Porque existe a possibilidade de, às vezes, capturar um animal que esteja em sofrimento, faz toda a reestruturação do animal e depois volta para o seu habitat dentro da segurança que ele consiga sobreviver sozinho. Não só isso, mas também animais que nascem no Jardim Zoológico, mas que depois são reintroduzidos no seu habitat. Também acontece. Bom, hoje nós vamos passar o dia aqui no Jardim Zoológico. Começamos com o Diogo, mas vamos ter muitos animais para ver daqui por diante. Vamos a isso. E nós percebemos na zona dos primatas, que é logo a entrada do Jardim Zoológico, o quanto é interessante, inclusive, você ir ali apenas para passear. Ou seja, nem precisou ainda entrar no jardim e já soube muitas informações. Mas dali, nós saímos correndo para ver o lince ibérico, uma espécie que já esteve ameaçada em extinção. Vamos a isso.
Diogo, nós estamos agora aqui no espaço do lince ibérico. Fale-nos um bocadinho dessa espécie. Certo, aqui temos o lince ibérico, uma espécie endémica da Península Ibérica, ou seja, não o encontramos em mais sítio nenhum, a não ser aqui na Península Ibérica. É uma espécie que está muito ameaçada, como nós sabemos. Existem várias ameaças aqui no nosso país e também em Espanha. Nomeadamente, uma das principais ameaças do lince ibérico são as nossas estradas, que cortam por inteiro o seu habitat e que são muitas vezes atropelados pelos carros. E muitas vezes também o facto das pessoas não conhecerem as principais características desta espécie também dificulta um pouco a sua conservação. Então o que é importante mesmo é fazer muitas ações de educação ambiental para as pessoas compreenderem este animal. Muitos animais também são caçados e são envenenados porque as pessoas acham que vão comer os seus animais das suas quintas, mas o que é facto é que este animal só come um alimento, que é coelho. Eles só comem coelho bravo. Ok. Você disse que as pessoas às vezes confundem em relação à espécie porque não conhecem algumas características. Portanto, do que você está querendo dizer? Eles têm aqui umas barbas muito características que permitem até ver a idade do animal. Um lince que tem estas barbas maiores é um animal mais velho do que outro. Okay. Outra característica também muito comum aqui neste caso dos linces é o facto de eles terem uns pelos assim muito espetados nas suas orelhas, que se chamam pincéis, que são característicos também aqui neste caso do lince ibérico. Ok. O tamanho é este que eles ficam, é o tamanho maior, porque ele parece um gatinho normal, não é? É um bocadinho maior do que o nosso gato lá de casa. A única característica também um pouco diferente, para além do seu tamanho reduzido, os machos são um bocadinho maiores do que as fêmeas, mas são também relativamente pequenos, é a sua cauda. A sua cauda também é sempre muito curta, como nós podemos ver. Ok. Em termos do dia a dia desses animais, também parte de reprodução, nós vimos que tem um casal aqui apenas no zoo. Exatamente, nós temos um casal, eles não vivem em grupo, ou seja, eles são normalmente até solitários. Aqui temos este casal que por vezes estão juntos na sua instalação, outras vezes estão até separados para estarem sozinhos, já que são um animal solitário. Quando a fêmea resolve ter os ataques dela, é melhor separar. Nós temos sempre essa opção para o animal, ou seja, nós temos a opção do animal estar sozinho na instalação, que também é importante. Claro. O facto de ser um animal solitário, ele tem que ter a sua oportunidade de estar sozinho na instalação. Okay. É até também uma forma de enriquecimento ambiental social. Mas porque ele estressa quando está em grupo ou seja, acompanhado? Eles são animais que mesmo quando andam num habitat, andam sempre sozinhos, tal e qual como um tigre, por exemplo, andam sempre sozinhos. Às vezes até ouvimos muito o comentário aqui dos nossos visitantes: será aquele que se porta mal porque está sozinho? Não, eles são mesmo assim e nós às vezes temos sempre esta tendência... A fêmea deixou ele de castigo? Exatamente, tanto a fêmea como o macho, eles gostam às vezes de andar sozinho. E nós temos muito esta tendência de dar estas características nossas aos animais. Como nós somos uma espécie que é social, gosta de estar com outros, aqui com outras pessoas, não é? Há animais que são muito diferentes e estão sozinhos. As pessoas às vezes têm essa dificuldade em perceber esta característica do animal. E nós estamos aqui numa zona que ela é até restrita, que é só para a gente poder observar a alimentação, exatamente. Mas o habitat deles é muito maior do que isso. Exatamente, eles têm aqui uma instalação que é exatamente igual à instalação, ao seu habitat, com muitas espécies que são até da nossa fauna e aqui da nossa flora, e então é possível ver isso. Temos aqui uma instalação que tem muitas espécies aromáticas também, que é muito importante para estes animais, que são territoriais, que marcam território, e é possível ver muitas vezes os linces a marcar território com a sua urina. Ok, muito bem. Então nós vamos acompanhar aqui a alimentação também e a seguir eu vou falar também com o tratador, porque eu quero descobrir mais sobre tanta carne que eles acabam por comer. Exatamente. Vasco, você que cuida deste casal de linces ibéricos, portanto, me dá algumas curiosidades em termos de alimentação. Quanto que eles comem, o que eles comem? Sim, portanto, o lince ibérico, como 80% da sua alimentação é coelho bravo. No entanto, também damos algumas outras aves, como por exemplo frango, codornizes, algumas perdizes e até mesmo algum passarito que se descuida aqui na instalação, até porque eles não perdem o instinto de caça, exatamente, até porque
o nosso interesse não é termos os animais domesticados ou treinados. Simplesmente são subjetíveis a alguns treinos básicos para nos facilitar no maneio e alguns procedimentos veterinários, mas basicamente é isso a alimentação deles. Sim, eles comem, portanto, o macho é o come um pouco maior que a fêmea, nos felinos os machos são sempre maiores que as fêmeas. Sim. O macho come cerca de entre 900 a 1 kg de carne, a fêmea entre 600 a 700, sim, por dia. Sim. Okay. Fazem 2 dias da semana, fazem jejum. Até porque mesmo eles em estado selvagem também não têm sucesso nas caçadas todos os dias. Claro. E nós conseguimos controlar um pouco, sob cuidados humanos, conseguimos controlar um pouco mais a alimentação, daí também a longevidade dos animais ser maior do que em estado selvagem. E no caso, esses 900 gramas, 1 quilo que eles comem, a refeição ela é dividida ao longo do dia ou é, por exemplo, só agora que nós vimos a alimentação e dá para o dia inteiro? Dá para o dia inteiro, sim. Agora só voltam a comer amanhã. Temos os animais habituados a comer de manhã. Por vezes, para algum procedimento veterinário, tem que ficar algumas horas ou até mesmo um dia ou dois de jejum. Mas sim, eles só comem uma vez por dia, geralmente é de manhã, pela fresca, até porque eles em estado selvagem também é ao amanhecer e ao crepuscular. Acabam por caçar de manhã. Sim, exatamente. E nós, para nunca perdermos esses instintos dos animais, fazemos assim. E nós percebemos que, de qualquer forma, vocês não colocam a alimentação tão facilitada, ela está sempre escondida, exatamente, pendurada, para sempre induzir. Sim. Nós temos algumas, portanto, os animais em estado selvagem têm algumas tarefas a cumprir, uma delas é procurar a sua alimentação, as suas presas têm que caçar, até mesmo inclusive defender e defender o seu território através das marcações, não é? E nós colocamos isso mesmo, espalhamos a comida em vários pontos da instalação e ainda agravamos mais a situação ao colocar plantas aromáticas para lhes dificultar o acesso à alimentação. Exatamente. Muito, e também para acabar por instruir, ou seja, para evoluir um bocado ainda mais em termos de farejar. Exatamente, e essa do coisa olfato toda. dos animais, exato. E outra coisa, Vasco, você sempre cuida dos linces ibéricos aqui? Sim, portanto, a minha equipa somos quatro tratadores, nem sempre sou eu a vir aqui, mas a gente vai dividindo as tarefas, mas venho aqui muitas vezes na semana, sim. Nunca criou nenhum medinho, assim, um receio de ter que alimentá-los? Não, porque eu até costumo dizer que nós aqui temos uma única e exclusiva ferramenta de trabalho que é a segurança. Nós não temos contacto direto com os felinos, nem do mais pequenino ao maior, são animais selvagens, com instintos predadores e a qualquer momento me poderiam atacar. Portanto, mas sempre dá aquela adrenalina no sentido, sim, eu que trato deles e... Um bocadinho, sim. Obrigada. Não é por serem mais pequeninos que não se sente isso, não é? Mas sim, só o facto de serem felinos e serem animais com instintos de caça dá sempre aquela adrenalina diferente dos outros animais. Um animal extremamente lindíssimo e realmente com todo aquele instinto predatório. Bom, agora nós saímos, vamos dizer, de uma área mais perigosa e vamos conhecer o quê? A Baía dos Golfinhos. Acho que é o lugar mais procurado do Jardim Zoológico, até porque alimenta muita curiosidade sobre essa relação dos golfinhos com os seres humanos. Vamos tirar todas essas curiosidades agora. Então agora a gente vai conferir a apresentação aqui na Baía dos Golfinhos. Bora! Doutora Arlete, você sendo a médica veterinária responsável aqui pela Baía dos Golfinhos, nós acompanhamos e ainda estamos a ver algumas imagens de um treino que está a acontecer com 4 animais. O que é? Isto é um treino daquilo que a gente chama comportamentos básicos. Ou seja,
para que a gente atinja objetivos de treino para comportamentos médicos, que são muito importantes, para que o animal se deixe manipular, é preciso fazer todo um treino de coisas básicas, que é que o animal tolere ficar com as mãos em cima e que tenha o corpo rolado. Ok. Parece tão básico, Exato. mas isso é um treino que tem que ser muito positivo, muito tranquilo, para que o animal progrida para o próximo, que é abre a boca e mostra a língua. E por aí? Depois a seguir, entre eu, o veterinário, que não sou a pessoa do dia a dia, o que eles conhecem, Ok. e que permita. Portanto, isso é um treino muito longo. Ou seja, ele, vamos dizer, aceitar o contato humano, basicamente para manipulação desse dia a dia, para tentar facilitar as vossas atividades. Não, o contato humano eles aceitam, isso é inquestionável, são animais super sociáveis, mas de uma forma tranquila e consistente. Sem estresse. Exatamente, e que o treinador está em controle, que ele dá o sinal é dado através do sinal de mãos, o animal entende e fica tranquilo. Ou seja, fazer aquilo é tal e qual como fazer um saltinho livre ou qualquer outra coisa. Quando falamos dos saltos, ou seja, da apresentação que eles fazem, isso tudo os animais eles são treinados através de um reforço positivo. Chama-se condicionamento operante, que é um pouquinho mais do reforço positivo, mas sim, sempre os estímulos são positivos a reações positivas dos animais. Não existe o lado aversivo, o estímulo aversivo, que é o oposto. Que muitas pessoas acham que é usado em algumas técnicas de treino de alguns animais. Existe um estilo de treino que é aversivo, o nosso é o outro. Atualmente aqui o zoológico conta com quantos golfinhos? 7. 7. 7. E os que fazem a apresentação? Neste momento estão 3 lá em cima e aqui embaixo, onde a gente está agora. É a maternidade, que é para onde vêm as fêmeas gestantes. E temos então a Vicky e o Rick, que é mãe e filho. O Sado, que nasceu aqui e teve a fase do desmame. E a Colby, que é a tia. Porque na fase do parto a gente tem que ter sempre uma fêmea experiente para ajudar as mães. Ok. Sabemos que a Baía dos Golfinhos é aqui o ponto um dos mais atrativos do Jardim Zoológico. O que de fato a doutora Arlete percebe das crianças, do público, quando procuram? O que eles querem ver, o que eles querem saber a respeito dessa baía? Olha, eu trabalho nisso há 33 anos. E houve uma mudança muito grande, quer da nossa perspectiva, quer da do público. Antigamente, o que o público vinha ver era assaltos e espetáculo, sem dúvida nenhuma. Hoje em dia, há uma intenção, quando uma pessoa vem a um jardim zoológico, normalmente ou os professores ou os pais, existe a componente lazer, obviamente, vem-se passar um dia feliz. Mas tem a parte educacional. Mas vem-se muito à procura de informação e de mostrar para os filhos, ou para os alunos, ou para etc., ou para quem seja. A gente vê também muitos casaizinhos de namorados. Que muito aqui romântico. Dia, que é lindo também. Mas eles leem as placas, eles veem os animais e, portanto, eu acho que as pessoas no final do dia aprendem muito. Acaba sempre por existir aquela interação das crianças com os golfinhos, essa parte educacional da proteção, também é um grande foco que o Jardim Zoológico tem utilizado ultimamente. A nossa apresentação tem uma série de mensagens em pontos estratégicos, tem que ser sempre quando há menos momentos energéticos da apresentação, em que a gente fala do lixo marinho, em que a gente fala das redes à deriva, que a gente fala do comportamento humano frente à preservação do mar. E o que eu digo é que é um momento que as pessoas estão tão felizes que elas são esponjas. Claro, elas absorvem tudo. Elas puxam Acabam aquilo por que a gente absorver. fala. Portanto, é o momento exato de soltar a informação. Em relação à alimentação dos golfinhos, como é que funciona? Quantas vezes ao dia? O que é que eles comem? Eles comem peixes e lulas. Não são peixes, são cefalópodes. Exato. Peixes e lulas. É uma variedade de 7 peixes diferentes e lula. Nem todos os dias eles comem as 7, a gente combina de acordo com o objetivo calórico de cada animal. Muito bem, eles olha, estão muito bem tratados esses golfinhos. Eu também vou fazer uma consulta nutricional. Eu adorava que alguém me desse a alimentação com as calorias que eu precisasse. Todas contadinhas, na verdade. Era ótimo. Essa Baía dos Golfinhos é de encher os olhos e o coração de muita gente.
E dando continuidade, vamos novamente voltar, ou seja, para a terra. Saímos lá da água e vamos para a terra. Agora o Dr. Diogo vai nos desmistificar algumas coisas em relação ao bisonte e também ao búfalo. Vamos a isso? Diogo, saímos de uma apresentação maravilhosa dos golfinhos e agora estamos aqui novamente em terra com o bisonte americano. Exatamente. Explique-nos um bocado sobre essa espécie também. Pronto, temos então aqui o bisonte americano, um mamífero de grande porte, como nós podemos ver. É conhecido mesmo por o seu tamanho muito imponente, por ter estes cornos na sua cabeça e para além disso tem também este pelo que é característico desta espécie, um pelo muito denso. Eles, como são aqui da zona norte da América, eles sofrem de uma amplitude térmica muito grande. Ou seja, os verões são muito rigorosos, com muito calor, e o inverno também faz muito frio. Então, eles têm uma adaptação que é possível ver aqui no Jardim Zoológico, que é um pelo muito espesso aqui na altura do inverno e depois tem um pelo muito fininho na altura do verão. Que é até essa curiosidade em relação à queda do pelo, que eles vão se adaptando. Exatamente, os nossos visitantes passam muito aqui e observam muito este aspecto, não é? Que é o pelo às vezes cai mesmo de uma mancha muito grande no chão de uma vez, porque é mesmo esta mudança do seu pelo para se estar mais apto ao seu ambiente, aqui neste caso ao nosso clima, aqui em Portugal, e que é exatamente o mesmo que eles fazem quando estão na zona norte da América. O que muitas vezes as pessoas acabam por interpretar que pode ser ou maus tratos, ou falta de alimentação, ou então doença, né? ou alguma doença do animal. Carência nutricional. É mesmo uma adaptação que o animal tem ao seu clima, que é esta mudança de pelo. Aqui neste caso é um pouco diferente, por exemplo, aqui dos nossos gatos lá em casa, que o pelo vai mudando aos poucos, aqui o pelo ele cai praticamente de uma vez só. E conta-me uma coisa, eles são animais bravos? Pronto, são animais que são muito territoriais e que gostam muito de defender o seu grupo. Como nós podemos ver, eles estão aqui vários animais desta espécie juntos. É também isso que acontece no habitat. E normalmente, para se defenderem, se sentirem alguma ameaça ou algum som assim mais forte, eles juntam-se todos na manada, ficam todos juntinhos assim num círculo, e é muito comum ver as crias e as fêmeas no meio e os machos mais fortes à volta. Sempre a proteger. Exatamente. Portanto, eles adaptam-se muito bem, vários machos no mesmo local. Aqui temos vários machos. Sim, não há problema nenhum, e são esses machos depois que tomam conta, aqui neste caso, da manada. Até porque existem muitas espécies que só toleram um macho. Sim, há alguns têm fêmeas. um macho dominante, às vezes, e outros machos. Aqui neste caso são vários machos e há algumas espécies. Podemos ir, por exemplo, aqui nos casos dos leões, que só pode estar mesmo um macho na família. Aqui não, aqui podem estar vários machos. Já tem vários machos, muito Exatamente. bem. E outra coisa, em termos de adaptação, portanto, da temperatura, é basicamente muito semelhante em relação à de origem? Sim, ou seja, eles como no verão também têm uma temperatura assim muito semelhante à nossa, aqui não há qualquer problema. Esse é até uma condição nossa, ou seja, nós não podemos ter aqui no Jardim Zoológico, aqui em Lisboa, animais que não se estejam adaptados ao nosso clima aqui em Portugal, não é? Então é sempre esse cuidado. Como você falou do urso polar. Exatamente, era impensável, nós agora temos aqui ursos polares, temos o urso pardo, esse sim pode estar aqui no Jardim Zoológico, está perfeitamente adaptado aqui ao nosso clima, outros nós não podemos. Posso ir, por exemplo, a outro exemplo, nós temos cá pinguins, e que as pessoas normalmente pensam, como é que vocês têm pinguins aqui em Lisboa? Mas são pinguins do Cabo e que são pinguins que nesta altura também estão adaptados a temperaturas. Eles são da África do Sul e aí nesse caso eles nunca veem gelo na sua vida, então por isso é que nós podemos ter cá essa espécie aqui em Lisboa. Está vendo? Tem pinguim aqui que nunca viu gelo na sua vida, portanto isso acontece também no habitat, não há problema nenhum, porque também acaba exatamente. sendo a dúvida. Exatamente. A alimentação destes bisontes? Pronto, eles são completamente herbívoros, ou seja, não é preciso esconder a comida como acontece, por exemplo, com o lince ibérico, porque no seu habitat eles não têm que andar a correr atrás da sua comida, não é? Aquele instinto da caça. Exatamente, eles basicamente olham para o chão e têm lá a comida. Aqui nós colocamos a comida nos seus comedores, basicamente é feno,
que é mais nutritivo ainda do que a palha. Claro. E então é isso, basicamente é a base da sua alimentação, uma vez que são animais completamente herbívoros. Alimentação à vontade o dia inteiro. Exatamente. Normalmente os tratadores colocam a comida de manhã e depois essa é a alimentação que fica durante o dia, para eles irem comendo à medida que vão querendo. Nessa época do ano também tem que ter muita atenção à água, sempre estar à Sim, disposição, muito exatamente. bem limpa. Sempre. Nós temos sempre os nossos bebedouros, que são bebedouros automáticos, ou seja, sempre que o nível baixa da água, esse bebedouro volta a encher. Ou seja, aí não é uma questão, a água está sempre disponível para estes animais e até é super importante para o bem-estar do animal. Não é? Muito bem. E agora nós vamos assim andando ali ao lado, vamos conhecer os primos, os sobrinhos, Exatamente, os são da tios, mesma família. Da mesma família. Então, você Exatamente. ficou curioso? Vem comigo. Vamos lá. Portanto, aqui temos o búfalo africano. Exatamente, o búfalo africano é exatamente da mesma família, aqui neste caso do bisonte americano, neste caso é de outro continente, do continente africano. Em termos de clima, Esses normalmente... eles foram explorar outro lado? É, exatamente, foram explorar outro lado. Em termos de corpo é muito semelhante, tem um corpo muito forte, muito grande, que são animais também que vivem em grupo, em manadas. Muitas vezes até aqui é mais comum ter estes animais em manadas mistas, ou seja, que partilham as suas manadas no habitat com outros animais de outras espécies. Com outras espécies. É muito comum acontecer em África, haver aquelas manadas mistas com N espécies. E, por exemplo, juntas. quais espécies que podem se misturar com eles? Existem várias. O que acontece normalmente é os pontos de água aqui não são tão fáceis de encontrar em Claro. África. Então, eles habitam em locais perto destes pontos de água Ok. e então existem muitas espécies, desde zebras, as girafas, que costumam estar todos juntos no seu Até habitat. porque eles gostam muito de água. Exatamente, ou seja, e como não é um recurso que está muito disponível, aqui neste caso nas savanas, não é? que é o habitat destes animais, ele é um local de concentração de muita biodiversidade de animais, especialmente de animais herbívoros. E quem vier ao Jardim Zoológico vai ter a oportunidade de conferir uma cria. Exatamente, tivemos uma cria aqui agora há pouco tempo, é possível vê-la aqui junto aqui com os outros membros da família. Não há qualquer necessidade de a afastar dos outros membros De da separação. família. Exatamente, todos eles tomam conta das crias, tanto os machos que as defendem de uma possível ameaça, como as fêmeas, e aqui neste caso a sua progenitora, que o amamenta, não é? Ele fica junto da família sempre. Até porque existem algumas espécies em que o próprio pai supostamente tenta atacar a própria cria e tem que haver separação. Exatamente, temos muitos casos em que animais que são mais solitários, não é? Que não têm esta vivência em grupo, é mesmo necessário aqui no Jardim Zoológico haver esse maneio. Aqui não, como eles vivem aqui em grupo, podem ficar sempre juntos. E os búfalos têm alguma curiosidade, assim, também como os bisontes, em relação ao pelo? Aqui a estratégia é mais ou menos semelhante. O pelo também cai, este pelo mais grosso aqui do inverno, aqui nesta altura do verão, também cai. Para além disso, tem estes cornos também muito grandes que eles têm na cabeça, que basicamente é o crânio a sair do corpo e que eles usam para proteger, neste caso, não só as crias, mas como toda a sua família. Ou seja, para lutas, para Sim, também é justamente muito para comum defesa. essas lutas, ou Exato. seja, dois machos que queiram acasalar com a mesma fêmea, acontecem essas lutas que eles usam estes cornos. Aqui no Jardim Zoológico também é importante, muito importante até, existirem lutas entre animais, não só aqui neste caso. Porquê? Para estabelecer hierarquias, Claro. para lutas, para competição entre as fêmeas, entre o alimento, é muito importante porque também faz parte do bem-estar do animal haver estas lutas. Ou seja, e aqui também a gente percebe que tem um enriquecimento animal, eles estão bem, a alimentação, a água, é tudo exatamente Tudo igual exatamente dos igual. bisontes ou muda alguma coisa? São herbívoros, têm a mesma disponibilidade alimentar neste caso, a água também, é tudo igual. Muito bem. E é claro que as aves também não ficam esquecidas nesta nossa visita. Vamos agora passear por um bosque bem encantado. Sabe o que é que o Planeta Pet te reserva? Dá uma olhada. Doutora Arlete, já tivemos juntas na Baía dos Golfinhos, porque inclusive a doutora é responsável, médica veterinária lá, mas me parece que aqui, num bosque encantado, também. O que é que nós vamos ver? Bosque Encantado, o nome já pronuncia uma coisa muito interessante.
Nós temos aqui uma apresentação mista com aves e alguns mamíferos terrestres, em que a gente mostra para o público de uma forma muito próxima e muito aconchegante a diversidade das aves, a estrutura de biologia e ecologia. A gente explica por que uma coruja vira a cabeça, por que uma ave de rapina tem os olhos e os bicos naquela posição, de uma forma muito próxima. Um nando, ou seja, são animais pequenos, grandes, que voam, que caminham, e explica-se tudo isto. E depois tem sempre um toquezinho final de uns mamíferos que são o encanto do bosque. E como fazer um espetáculo, por exemplo, com as aves num ambiente totalmente aberto? Com muito treino e tornando o estar com os animais algo, com o humano, para a ave estar conosco, estar com o treinador, algo muito positivo. O ambiente em que eles vivem é muito positivo. Não quer dizer que muitas vezes, durante um voo, às vezes passa uma corrente de ar quente e eles não conseguem e sobem e vêm para estas árvores todas que estão à volta e ficam de lá. Assim que o treinador chama, normalmente eles vêm. Já vem. Deixam até que acabe a apresentação, acaba o barulho, aquela relação animal-treinador. Qualquer dos animais aqui tem a chance de escapar. Então existe essa curiosidade em relação às correntes de ar também, que os animais acabam por escapar? Também. Já tem acontecido aqui, claramente, deles perceberem. É como os aviões, tem que respeitar as correntes de ar quente. Que giro! Qual é uma das curiosidades que as crianças, por exemplo, acabam sempre por perguntar, por querer saber em relação a essas aves que nós vamos acompanhar? Muitas, todas. As crianças são múltiplas, são uma caixinha de surpresa. E às vezes perguntam as coisas mais incríveis. Não sei especificar uma coisa. Ok. Em termos de alimentação e tudo, vamos ver várias espécies. É extremamente variado entre elas ou é basicamente quase que a mesma coisa? Super variado, super específico. A gente também controla a alimentação deles em termos de aqui não é tanto... Hoje em dia a gente está a tentar também estudar o intake calórico, a quantidade de calorias. Sim. Mas é mais por gramas de semente, gramas de vegetais, gramas de legumes, gramas disto e daquilo. Okay. E cada animal tem um objetivo de peso e para isso a alimentação leva a que ele tenha aqueles objetivos, né? Podem estar muito pesados para não voar, claro. E não se quer de todo animais magros. Ok. Primeiramente, parabéns pela apresentação. Muito obrigado. Fantástico. E o que é que nós temos aqui? Nós temos aqui o Little. O Little é um bufo de Bengala, habita mais propriamente na Índia, daí o seu nome bufo de Bengala. É uma ave de rapina noturna. Muita gente pensa que não vêem bem durante o dia, mas isso não é verdade. Eles vêem bem durante o dia, vêem bem durante a noite. Preferem assim caçar durante a noite para não serem caçados durante o dia por outras aves de rapina. Ok, ou seja, é até um instinto de proteção. Exatamente. Daí terem esta plumagem que ajuda a camuflar durante o dia. E essa curiosidade deles torcerem o pescocinho assim de uma forma que é impossível para nós? Não, na verdade, ele consegue girar a cabeça 270 graus para cada lado e permite então avistar os predadores. Porquê? Porque os olhos são fixos na frente. E então eles têm uma maior mobilidade com a cabeça, daí conseguirem girar melhor a cabeça. Alimentação. Os bufos, estas aves, alimentam-se a maior parte das vezes de roedores. Aliás, são possíveis controladores de pragas de alguns roedores. Uma ave deste tamanho pode comer cerca de quase 2.000 ratos anualmente, por isso vejam como eles podem fazer esse controle de fauna. Daí muitas vezes, às vezes são associados a falsos mitos de bruxaria e de espiritismo, porque não temos esta parte em conta, ou seja, eles ajudam-nos bastante a controlar não só os roedores, mas também insetos, claro. Outras aves, corujinhas pequeninas, que se alimentam de insetos, por isso temos que os estimar, é muito importante. Esses são animais que conseguem viver, por exemplo, normalmente com outras espécies de animais também, ou é mais complicado, só mesmo ele caça e vive no ambiente dele? Eles têm o ambiente deles. Porque vocês têm imensas aves aqui, o que nós vimos na apresentação. Nós temos muitas aves, todas elas têm o seu espaço durante a apresentação. As que dão para voar juntas, voamos juntas. As que não se dão bem a voar juntas, normalmente predadores, nós juntamos com presas, não é?
às vezes podia não correr bem, mas pronto, Claro. nós tentamos mostrar a máxima variedade possível ao nosso público. Quantos aninhos ele tem? Ele neste momento tem 19 anos. A esperança média pode ir até aos 40, 60 anos. Muito bem. Em termos de adaptação aqui no ambiente, é aquilo que eu sempre estou a falar também com o nosso biólogo aqui exclusivo hoje do Planeta Pet, que é o Diogo, ou seja, o enriquecimento ambiental. Até então vocês fazem tudo isso para sempre mantê-la, aliás, manter essa ave de uma forma coesa, ou seja, como se fosse mesmo no ambiente dela. Exatamente. Nós o que tentamos fazer na nossa apresentação é o principal, que é estimular o comportamento natural dos animais. Ou seja, estamos a criar um estímulo que eles próprios, na natureza, iriam ter esse estímulo, não é? E aqui o que nós fazemos é criar esse estímulo, mas na altura que fazemos a apresentação, para que as pessoas possam ver esses comportamentos naturais. E vocês que estão ali na apresentação e tudo, como é que vocês conseguem fazer as aves aprender tudo direitinho? Assim, é preciso Até porque eu me esqueci de metade do espetáculo pelo meio do caminho, não é? É assim, metade do caminho está feito, porque nós só vamos reforçar aquilo que eles já sabem fazer, não é? Ou seja, é os comportamentos naturais. O que acontece? Tentamos é fazer o reforço para que seja feito na altura em que nós lhes pedimos para o fazer. Mas muitas vezes elas também são teimosas. São animais. Claro. São animais, é como nós às vezes acordamos e não nos apetece fazer alguma coisa. E eles Não fazem a mesma fazemos e coisa. pronto. Exatamente. Olha, mas foi fantástico Muito essa obrigado. nossa viagem aqui pelo Bosque Encantado. Obrigado. E continua. Eu vou aqui arriscar, não é? Mas eu sei que essa ave não faz mal. Ela está muito bem. Não é? Olá! Muito bem. Gente, olha, a maior das curiosidades para quem tem é visitar também o Bosque Encantado aqui no Jardim Zoológico. O Hugo é uma das pessoas que faz a apresentação e também tem um cuidado enorme, sendo também tratador. Obrigada, Hugo. Obrigado. Até à próxima. Até a próxima. E continuando este nosso passeio, não poderia passar despercebido um bom flamingo. E por que será tão na moda atualmente, não é verdade? Todos os miúdos gostam do símbolo do flamingo. Vamos descobrir então o que é que essa espécie tem de mais engraçado. Diogo, saímos agora de uma apresentação de aves e estamos aqui com os Encontramos flamingos. outra ave. Encontramos outra ave. Esta espécie é o flamingo rubro, tem esta cor assim, meio rosa, assim, muito forte. Esta cor, muitas pessoas não sabem isso e é das principais curiosidades que nos perguntam é porque é que eles ficam desta cor ou como é que eles ficam desta cor. E agora é que é engraçado. Exatamente, porque eles nascem totalmente brancos, completamente brancos e depois, ao fim do tempo e que começam a alimentar-se da sua comida preferida, que é o camarão, é que vão absorvendo este pigmento, que é o caroteno, é como se chama, Claro. e que nós aqui no Jardim Zoológico damos uma papa que é feita com esses camarões e que absorvem essa cor e daí ficarem com esta cor assim forte como nós estamos a ver agora em adultos. Eles estão aqui há alguns meses e então agora eles estão muito bem adaptados e a prova é que começaram então a fazer estes ninhos. Estes ninhos são feitos por eles, por a espécie mesmo, ou seja, nós só colocamos ali aquela terra e a água e eles depois com o seu bico, que é muito longo, eles vão construindo este ninho Fazem em essa altura, como se espécie fosse de um vulcão, monte, né? Um mini vulcãozinho. vulcão, não é? E depois é lá no topo que as fêmeas vão pôr o ovo. Este ninho tem uma razão, é muito diferente dos outros ninhos que às vezes são nas árvores, aqui nas árvores. Este é no solo e tem que ser com este aqui em altura, porque eles habitam nos estuários e os estuários são muito, eles sofrem muito aqui das alturas do mar, não é? Oscilações das marés. Exatamente, das marés, e quando a maré sobe, se o ovo não for colocado em altura, o ovo pode ir embora com a maré. Então eles aqui nos jardins zoológicos também têm este comportamento selvagem de fazer o seu ninho em altura. Às vezes há mesmo esse comportamento de roubar o ninho do outro que já está feito, não é? Que é mais fácil. Quem é que não queria, não é Exatamente. verdade? E então aqui é importante para o desenvolvimento da espécie. Muito bem. Agora vamos descobrir o que o Dr. Diogo tem para nos dizer, mas é a respeito desta instituição, do próprio Jardim Zoológico. O Jardim Zoológico não só alberga todos estes animais, mas também tem muita função educativa. Vamos a isso?
Diogo, vamos fazer aqui só uma pausa. Eu gostaria que você me explicasse um pouco essa evolução que teve do próprio Jardim Zoológico e das pessoas, da forma como interpretam o Jardim Zoológico hoje. Exatamente. O Jardim Zoológico, só para fazer assim um enquadramento, foi fundado em 1884, ou seja, tem 135 anos. Nós fizemos agora o nosso aniversário em maio. E ao longo destes 135 anos, todos os dias houve evolução no Jardim Zoológico, ou seja, essa é a nossa principal mensagem que é transmitir, é que o Jardim Zoológico está a evoluir todos os dias. E o que é que eu falo quando falo em evolução? Nós temos 3 missões principais e todas as nossas atividades aqui são com base nestas 3 missões. A educação, a investigação e a conservação. Não há nada que não seja feito aqui que não tenha esta base sólida destes 3 pilares do Jardim Zoológico. Aqui houve uma mudança de mentalidade, não só dos nossos visitantes, mas também de quem cá trabalha, não é? Ou seja, havia muita ideia de que o visitante estava em primeiro lugar, mas agora o que acontece, e em todos os jardins zoológicos modernos, o animal está em primeiro lugar. Em primeiro está o bem-estar das nossas espécies. Sem dúvida. E tudo o que está à volta é para isso, para o bem-estar das nossas espécies. E isso é possível com esta mudança de mentalidade dos funcionários do Jardim Zoológico para todos contribuírem todos os dias com o enriquecimento ambiental, com a alimentação que é dada aos nossos animais, com todas as condições que nós damos aos nossos animais para esse bem-estar do animal. Antigamente, e é do conhecimento de todos, que havia que as pessoas tocavam nos animais e que havia, por exemplo, o elefante que tocava ao sino. Isso tudo mudou, ou seja, os ruídos. Nós agora, tudo o que nós temos aqui, todas estas instalações que nós estamos a ver aqui atrás, que são altamente naturais, são instalações em que não há qualquer contacto entre o visitante e o animal, entre o tratador e o animal. Já não se alimentam mais animais? Exatamente. Nós temos, por exemplo, aqui atrás de mim os chimpanzés, que são animais que são primatas e que recebem muito bem estímulos. Esta instalação que está aqui atrás tem cascatas, por exemplo, só por e simplesmente para não ouvirem o ruído das pessoas aqui fora. Tem ervas aromáticas que dão cheiro à instalação para eles não sentirem os cheiros cá de fora. Ou seja, todas as nossas instalações foram evoluindo aqui com esta premissa de dar bem-estar aos animais e dar condições aos animais. Nós aqui temos uma educação que vai desde o público mais jovem até ao público mais sénior. Mas na verdade são as crianças que estão sempre mais receptivas a receber esta informação, a mudar os seus comportamentos, e são às vezes eles que vão depois para casa com aquilo que receberam aqui no Jardim Zoológico e que vão mudar esses comportamentos dos pais e dos avós e que vão depois contribuir para um mundo melhor. Até. Nós percebemos que tem muitos ATLs aqui, não é? Agora a época de férias, essas coisas todas, como é que vocês funcionam? Nós temos tanto o ATL, estes campos de férias na altura do verão, como as escolas depois aqui na época escolar. Nós todos os dias recebemos aqui milhares de crianças e todas elas passam por programas educativos. Esses programas educativos são reconhecidos até aqui pelo Ministério da Educação e que são programas educativos que a forma de dar esse conhecimento, de dar essa aprendizagem é a brincar. Ou seja, eles brincam e ao mesmo tempo estão a brincar, a fazer jogos, estão a aprender. Essa é a nossa forma de trabalhar aqui no Jardim Zoológico. Muito bem. Eu gostaria de estar a mostrar o Jardim Zoológico inteiro para vocês, mas é claro que são mais de 2.000 espécies que ali estão e não teríamos tanto tempo para isso. Mas apanhamos ali algumas curiosidades. Quem sabe voltamos mais uma vez por lá e mostramos outras espécies também. Se você tem curiosidade por alguma, mande para nós, entre em contato com o nosso programa. Podemos também começar a desmistificar essas curiosidades. Bom, o nosso Planeta Pet vai ficando por aqui, lembrando que no próximo final de semana nós temos sempre um encontro marcado aqui na Curiacos TV a partir das 5 horas da tarde, ok? Eu espero por você. Tchau!